eu sou a Eliana Barion, coordenadora pedagógica do GEAD, do Grupo de Estudos de Educação à Distância do Centro Paula Souza. Nesse vídeo, eu farei aqui uma rápida apresentação de algumas práticas de ensino híbrido que têm apresentado bons resultados, reafirmando a importância de colocar o aluno em ação nas modalidades tanto presencial quanto online. As metodologias ativas, elas proporcionam uma sala de aula mais interativa e elas abrem um campo de possibilidades e de caminhos para a autonomia do aluno. Algumas propostas de método de interação para o ensino híbrido, como rotação por estações, roda de conversa, o júri pedagógico, a técnica de Phillips 66, essas metodologias, elas cumprem esse papel promovendo a cooperação e a interatividade tanto entre alunos quanto entre alunos e também professores. Para trabalhar essas metodologias, todas elas, é importante aplicar a sala de aula invertida. Mas por que aplicar uma sala de aula invertida? A proposta desse método é fazer com que o aluno estude previamente o assunto da aula, por meio de um roteiro de estudo proposto pelo professor, para que o aluno possa participar das atividades da aula com mais autonomia e envolvimento. Então, quando o aluno estuda, ele chega na sala de aula ou ele chega no encontro online mais preparado para as propostas do professor. Vamos ver o modelo de rotação por estações. Essa metodologia, ela consiste em organizar os alunos em grupo e se revezarem durante o ambiente da sala de aula com atividades que elas independem do acompanhamento direto do professor. Então, ela valoriza dessa forma os momentos mais colaborativos e individuais. Resumidamente, funciona da seguinte forma. O professor, ele divide a sala em pequenos grupos de 4 a 5 alunos, por exemplo, entrega um roteiro de atividade que esses alunos deverão desenvolver e, se necessário, ele prepara o espaço com todas as ferramentas e objetos que deverão usar em cada um desses espaços. Esses espaços nós chamamos de estações. Então, por exemplo, aquele cantinho com um tapete é uma estação, a bancada de computadores é outra estação, aquela mesinha que tem ali é outra estação e assim por diante. Os alunos, eles podem usar outros espaços da escola, como a biblioteca, salas temáticas, enfim. Se as atividades necessitarem de laboratórios, aplicamos o modelo laboratório rotacional, que nada mais é que a rotação entre a sala de aula e o laboratório. Aqui nós temos exemplos de estações acontecendo em nossas ETECs. Percebam que as estações elas podem ser as mais variadas possíveis, dependendo do propósito, é lógico, né? Então, nós temos estações em laboratórios de hardware, de software, em sala de aula, apenas utilizando lápis e borracha. Enfim, a estação deve ser montada dependendo da finalidade do estudo. O professor pode montar, por exemplo, 4, 5, 6 estações em laboratórios ou em salas de aula. E como criar ou preparar essas estações? Então, o professor, necessariamente, ele precisa de um plano de aula definindo o tempo de duração, objetivo, competências, habilidades, enfim. No curso onde essas estações foram aplicadas, nós definimos que a primeira estação sempre seria um bate-papo com o professor e com a sala toda para levantarem e discutirem os pontos-chave da aula, né, estudados naquela semana. Percebam que para cada estação é definida a duração, a atividade desenvolvida e o papel tanto do professor quanto do aluno. Então, o tutorial de rotação por estações, disponível neste Padlet, traz passo a passo como montar uma atividade com essa metodologia. A metodologia roda de conversa. A roda de conversa também pode ser aplicada tanto na sala de aula presencial quanto na modalidade online, por meio do Teams, por exemplo. Então, ao invés de somente escutar o que os professores estão ensinando, os alunos têm a oportunidade de dar a sua opinião, ouvir e aprender com os colegas. Então, para aplicar esse método da roda de conversa, é importante atentar-se a alguns procedimentos. Então, definir o número de alunos de acordo com o objetivo da aula, fazendo sempre a seguinte pergunta: dá para conversar com quantas pessoas por vez? Né? Em caso de turma muito grande, aconselha-se fazer a divisão da turma.
Instigar o debate por meio de provocações, explicitar novos questionamentos, levar em consideração o conhecimento prévio do aluno e as suas opiniões, retomar o objetivo da conversa sempre que o foco for perdido, evitar que a conversa se concentre em poucas pessoas, evitando aquele debate polarizado, né? Então, a própria característica física da roda de conversa já proporciona um momento de interação entre os alunos, já que eles deixam de olhar exclusivamente para o professor e passam a olhar para os colegas, o que incentiva o diálogo. Então, o professor pode apresentar uma determinada situação-problema de algum assunto relacionado à aula e dar vozes aos alunos para que eles deem suas opiniões sobre a situação apresentada, dialogando com as ideias relatadas pelos demais colegas da turma. Na modalidade online, tentem trabalhar com as câmeras do professor e dos alunos aberta, assim todos se sentem mais próximos. Veja um exemplo de roda de conversa realizada durante uma aula síncrona de banco de dados por meio da plataforma Teams. Então, neste caso, o professor explica as regras do mapeamento do modelo e, ao invés de dar uma aula expositiva, ele optou por fazer uma roda de conversa, colocando os alunos em ação por meio de uma situação-problema. Então, o professor ele apresentou a seguinte situação aos seus alunos. O Pedro chega no caixa do supermercado com um carrinho lotado de compras e o funcionário do caixa registra a compra do Pedro. O professor, então, ele faz uma provocação, né? Ele provoca a discussão perguntando qual a cardinalidade correta para o mapeamento do sistema apresentado para que o Pedro consiga realizar a compra sem qualquer problema. E apresenta 4 tipos de relacionamento para que os alunos deem suas opiniões. Então, o professor solicita que um aluno que tenha escolhido uma opção incorreta explique a regra desse relacionamento fazendo algumas perguntas. Então, por exemplo, o que implica a tabela de produtos receber a chave primária da tabela de clientes, por exemplo, né? Então, essa e outras perguntas do professor geram um debate entre os alunos com opiniões diferentes. E a roda de conversa se motiva nos testes práticos que eles vão desenvolvendo até que eles entram num consenso sobre qual cardinalidade se aplica ao caso. E aí o professor finaliza a roda de conversa com a participação dos alunos e evita aquela aula transmissiva e expositiva. Então, clicando nesse QR Code, você tem o passo a passo dessa atividade como exemplo para estruturar a sua aula numa roda de conversa. O júri pedagógico é uma metodologia de ensino que estimula a capacidade de argumentação e do confronto de ideias, valorizando as opiniões e as críticas produzidas pelos alunos. O professor deve apresentar uma situação-problema que estimule a capacidade de argumentação dos alunos e o confronto de ideias a partir do conhecimento adquirido por meio das leituras dos materiais de estudo, da situação-problema proposta e das opiniões e críticas produzidas pelos alunos. Então, veja um exemplo de possibilidade de aplicação dessa técnica. Nesse caso, foi aplicado para a modalidade online utilizando a plataforma Teams. Então, o professor agenda uma reunião síncrona no Teams e distribui a turma em grupos, grupo A versus grupo B, por exemplo. Os alunos eles são estimulados a ambientar um júri, né, composto essencialmente por 4 representantes. Então, o advogado da equipe A, o advogado da equipe B, os jurados e o juiz. O professor ele esclarece a intenção pedagógica e mune os alunos de todo o material de estudo, né, e oferece todas as informações necessárias para o desenvolvimento da atividade. Essa metodologia ela fomenta a aprendizagem, a formação crítica e reflexiva do aluno. Nesse exemplo, o professor apresenta uma situação-problema publicada pela G1, que permite um debate interdisciplinar entre os componentes de ética e de segurança da informação de um curso de desenvolvimento de sistema. O professor ele solicita que os alunos leiam o artigo que discorre sobre uma ameaça cibernética, onde a ferramenta do criminoso é um vírus de computador. Então, neste caso, nós temos como vítima um hospital que foi invadido por um vírus, o criminoso. Nesse cenário, ainda não se sabe qual tipo de vírus infectou o hospital. O professor cria uma situação-problema com os dados da invasão. Então, onde, como aconteceu, quais foram os danos causados pelo vírus.
Os alunos são estimulados a ambientar um júri composto essencialmente por 4 representantes. Então, os advogados do vírus, que é a equipe A, que são as pessoas que defendem um determinado tipo de vírus. Os alunos, eles devem criar argumentos a partir dos problemas apresentados, né, a fim de convencer os jurados a comprovarem a inocência desse determinado tipo de vírus. Então, eles precisam saber, conhecer muito bem qual é esse tipo de vírus, o que ele ataca, quais são os prejuízos que causam, né, para provar aos jurados que os seus clientes são inocentes. Então, assim, o aluno deve ter estudado toda a aula para conseguir fazer a defesa. Aí temos os advogados do hospital, onde houve o ataque, que é a equipe B, que são os alunos que devem criar argumentos que comprovem a invasão e os problemas causados pela invasão do vírus acusado. Por isso, eles também precisam saber e ter conhecimento do assunto da aula. Os jurados devem ser divididos em equipe, que são as pessoas responsáveis pelo julgamento do caso. Então, os alunos devem analisar os argumentos de ambos os casos, do vírus e do hospital, além de anotarem os argumentos e apresentarem e explorarem as suas ideias e raciocínios na hora do veredito. O juiz, ele é responsável por ouvir as opiniões dos jurados e dar o veredito. Geralmente é o professor que faz esse papel ou um aluno eleito pelo professor. Então, percebam que para realizar essa dinâmica, é preciso que esses alunos tenham estudado o assunto da aula, né? E durante o desenvolvimento do júri pedagógico, eles também aprenderão de forma colaborativa e interativa. A metodologia, ela requer obrigatoriamente algumas ações, como o tempo de resolução, o endosso, que é quando os advogados concordam com as respostas, o protesto é quando não houver acordo, né? Se o endosso for certo, a equipe ganha um ponto, se o endosso for errado, o juiz propõe a rebatida ao plenário. Então, algumas ações interessantes aí. Poderá haver uma continuidade do processo em 2 ou mais reuniões, dependendo da extensão do assunto, e deverá também haver um rodízio de advogados e juiz. Caso haja avaliação, é aconselhável converter os pontos obtidos em notas de aproveitamento. Então, clicando nesse QR Code, você tem o passo a passo dessa atividade, como exemplo para estruturar a sua aula numa metodologia de júri pedagógico. A técnica de Phillips 66, ela tem esse nome devido ao seu criador, J.D. Phillips. O número 66 vem da característica de usar o número 6 para a divisão dos grupos e para a medição do tempo. Então, ela consiste em levar um grande grupo de alunos a fracionar-se em grupos de 6 pessoas, com a finalidade de discutir um tema ou uma questão em 6 minutos. Então, nós temos 6 estudantes em 6 minutos discutindo para concluir algum assunto ou tecer uma ideia ou uma solução para uma determinada questão. Na modalidade online, é possível desenvolver a técnica de Phillips a partir de uma reunião com toda a turma por meio da plataforma Teams. Numa reunião síncrona com toda a turma, o que o professor faz? Ele expõe uma determinada situação, problema, e solicita a cooperação de todos os alunos para o estudo, para a sugestão e para a solução daquele problema. Então, tendo em vista obter a cooperação, o professor organiza os alunos dividindo em grupos de 6. No caso da reunião ser realizada no Teams, é preciso criar 6 salas por meio da criação de sessões. Mas como fazer isso? Tem um tutorial de criação de salas para sessão de grupo que está disponível neste Padlet, no quadro Aprenda a criar salas no Teams a partir da reunião principal. Então, o professor ele deve formar os grupos e solicitar que cada grupo escolha um coordenador ou um líder, um secretário ou um redator e um relator. Esses grupos de 6 participantes discutem durante 6 minutos e, encerrada a discussão desses grupos, o professor convida todos os grupos a se reunirem novamente na reunião geral, né? E cada relator de cada grupo apresenta a conclusão do seu grupo, que serão registrados pelo secretário, que é a pessoa elegida lá pelo professor, tá? Então, essa técnica, ela permite a participação ativa de todos os alunos e favorece a troca de informação ali, que facilita a tomada de decisão. E também ela pode ser utilizada para fazer um fechamento de um determinado assunto estudado.
Então, além dessas metodologias ativas que foram apresentadas, o professor também pode lançar mão de ferramentas colaborativas, que podem ser trabalhadas de forma síncronas ou assíncronas. O mural Aulas Síncronas e Atividades Assíncronas, que pode ser acessado nesse endereço ou por esse QR Code, contém tutoriais de cada uma dessas metodologias discutidas aqui nesse vídeo e também traz exemplos práticos de como utilizar ferramentas como Padlet, Singling, Jamboard, Mentimeter, Edpuzzle, Kahoot, Peer Deck, que podem ser utilizadas na sala de aula e também nos momentos síncronos e assíncronos. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído com o trabalho docente na aplicação das práticas em sala de aula presencial e online e agradeço a atenção de todos. Obrigada.